Olha só, pessoal, o assunto Donald Trump, tarifaço, Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Lula, tarifa, enfim, essa confusão toda, né, não sai das manchetes dos jornais e, lógico, também não sai aqui do Conversa de Redação. Bom, tem algumas novidades nessa história. O presidente Lula está disposto, segundo interlocutores, a ligar para Donald Trump para negociar as tarifas. A disposição de Lula ocorre após uma proposta feita por senadores brasileiros para que os dois líderes conversem. No entanto, o clima no Palácio do Planalto é de pessimismo. A avaliação é de que a Casa Branca só pretende abrir uma negociação após a entrada em vigor das tarifas, marcada para 1º de agosto, ou seja, a próxima sexta-feira, como forma de aumentar seu poder de barganha. Além da falta de disposição de Trump para negociar e o pessimismo do governo brasileiro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou que está trabalhando para que os senadores da oposição e do governo que foram até os Estados Unidos tentar negociar o tarifaço não encontrem diálogo. Ele não deu mais detalhes de como estaria fazendo isso, mas disse que está fazendo. Inclusive, eu separei, Peixe, uma sonora aí para o Conversa de Redação que é exatamente do Eduardo Bolsonaro. O deputado também comentou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estaria reagindo a violações de direitos e perseguição contra o pai Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro disse que o ministro Alexandre de Moraes encontrou agora um adversário à altura ao enfrentar Donald Trump. Vamos ouvir esse trechinho da fala de Eduardo Bolsonaro em uma entrevista ao SBT News. O Trump não está atacando a soberania do Brasil. Ele está defendendo a soberania dele, os interesses dos americanos. Não vão encontrar diálogo, então? Com certeza não, e eu trabalho para que eles não encontrem diálogo. Nós estamos em guerra, e é tudo ou nada. Ô Eduardo Costa, mais uma vez esse assunto. É o assunto da vez, né? Todo mundo está falando nisso. E agora a gente vê um deputado, quer dizer, Lula dizendo que pode ligar, mas o Trump não quer negociar. Tem o deputado Eduardo Bolsonaro falando que vai trabalhar contra o que os senadores brasileiros estão. Até o senador por Minas Gerais, Carlos Viana, está por lá também, né? Dizendo que vai trabalhar contra essa possibilidade de negociação lá nos Estados Unidos. Esse assunto toma contornos cada vez piores, né? Bom dia a todos. Bom dia. Ô, Júnior, eu só consigo pensar numa palavra: inacreditável. É inacreditável que estejamos discutindo esse assunto quando deveríamos estar comemorando que o Brasil saiu do mapa da fome. Não que seja um paraíso, nós temos aí cerca de 5 milhões de brasileiros com carências de nutrição, mas saiu do mapa da fome. É inacreditável que o presidente da República decida ou anuncie a disposição de ligar para o presidente norte-americano 3 dias antes das tarifas e não no dia 9, quando ele anunciou. É inacreditável que senadores tenham ido para Washington 4 dias antes e não pelo menos 20. Mas é inacreditável que um deputado federal brasileiro esteja entregando gasolina para um cidadão cuja sanidade mental cada vez mais deve ser questionada, que se auto-intitula imperador do mundo e quer botar fogo na economia do Brasil. Então, quando um grupo de senadores, tarde, né? Mas antes tarde que mais tarde, diz um amigo meu, vão lá para poder tentar e falar, não, vou atrapalhar. É inacreditável que um tantão de gente apoie a postura desse cidadão. Nós estamos vivendo a era do inacreditável. Ô Edilene Lopes, tem 2 questões aqui. Essa que o Eduardo disse, do Eduardo Bolsonaro, trabalhar contra e tal. Eu também acho inacreditável essa história toda. Mas um presidente ligar para o outro não é como eu pegar meu telefone e ligar para você, né? Tem toda uma questão diplomática ali, né? Os diplomatas combinam, os embaixadores combinam, marcam um horário, já resolvem mais ou menos o assunto e a ligação é quase protocolar. Não dá para o Lula pegar o telefone também e ligar lá no celular do Trump. Oi, mister, tudo bem? Bom dia, hello e tal. É um negócio complicado, né? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia aos debatedores. O Lula tem que fazer essa ligação para o Donald Trump no momento que ele sentir que a ligação vai ser atendida. Porque se ele ligasse agora, por exemplo, provavelmente o Trump não ia atender. Não há uma negociação, uma conversa de alto nível. Significa ministro com ministro, por exemplo, embaixador com embaixador do Brasil com os Estados Unidos. Não tem conversa. A Casa Branca não quer conversar. E o presidente Lula tem batido na tecla que ele está à disposição. Mauro Vieira foi para um evento da ONU, está em Nova York
que diz que vai a Washington se o governo americano quiser conversar. O Brasil não conversa porque não há essa possibilidade de diálogo. E Donald Trump sabe o que ele está fazendo. Ele ficou irritado com a postura do BRICS, que ele já sabia que era essa, de usar uma moeda alternativa ao dólar nas suas negociações multilaterais, o que ele já tem feito usando as moedas próprias, já que não é uma moeda única do BRICS, mas eles usam as moedas dos seus países na negociação, não priorizando o dólar, e isso irrita os Estados Unidos, porque afeta ou pode afetar futuramente a hegemonia do país, porque não é apenas o Brasil, é o Brasil com grandes potências, com Rússia, com Índia, com China, e isso irrita muito o presidente americano, e essa medida dele tem a ver com isso. Então, o tarifaço vai começar a valer muito provavelmente. O Palácio do Planalto sabe que isso vai acontecer, porque Trump joga duro, ele quer que o Brasil sinta o que é uma punição dos Estados Unidos, e muito provavelmente a negociação só vai ser aberta depois disso. Lula espera a hora ideal para fazer essa ligação. A primeira visita de Lula aos Estados Unidos depois dessa história toda já está marcada. Ele vai à Assembleia Geral da ONU, vai para a abertura da reunião de cúpula, que tradicionalmente, durante todos esses anos, desde o início, é feita pelo Brasil, e lá não tem nenhuma agenda prevista com Donald Trump, mas vai em território americano, vai à ONU, vai em Nova York e vai defender o multilateralismo na casa do Trump, que é o que ele tem feito durante as reuniões com os blocos dos quais o Brasil participa, como, por exemplo, o BRICS, que fez a sua última reunião lá no Rio de Janeiro e que este ano é presidido pelo Brasil. Lula tem um objetivo específico de levar essa discussão adiante, porque ele se considera esse ator que pode fazer a mudança internacional, e como a presidência do BRICS é do Brasil, foi a oportunidade perfeita. Estamos pagando um preço por isso, pela decisão que o Brasil e o BRICS tomaram. E agora nós vamos ver nos próximos dias isso começar a valer, e muito provavelmente Lula tentando uma interlocução com o Donald Trump, que vai dar ende nele, não vai querer atender, até que em algum momento haja disposição de alguém recuar, e muito possivelmente vai ser do Brasil, e aí a conversa vai começar. É nesses níveis que estamos no momento, Júnior. E o que Eduardo Bolsonaro está fazendo é um voo kamikaze, ou seja, autodestrutivo. Ele está implodindo a base do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que continua com seus aliados de primeira ordem ali, mas já tem alguns que vão no movimento contrário muito timidamente, com medo de serem retalhados. Nessa missão lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem Tereza Cristina, que foi ministra de Jair Bolsonaro, Marcos Pontes, que foi ministro de Jair Bolsonaro, Esperidião Amin, que é um senador pelo Sul, que é da base dele, e Carlos Viana, que embora não seja hoje considerado um bolsonarista, foi o candidato de Bolsonaro ao governo de Minas, ou seja, até os aliados pularam do barco. Pois é, eu vi que teve uma certa discussão também entre Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira, né, ontem e tal. O William Travassos, você acredita mesmo que essa tarifa de 50% vai entrar em vigor na próxima sexta-feira? Bom dia, Júnior Moreira. Bom dia, bancada. Bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Como é que você falou que o Lula vai fazer? Vai ligar pro Trump? Vai ligar pro Trump. Hello, my friend. My friend, não. Ele vai falar. End fake to Brasil. Não. Você é o cara que tá querendo acabar com o dólar, você tá querendo criar uma nova ordem comercial, você é o cara que se associou lá ao Irã, aquele cara que financia o Hezbollah, o Hamas. Mas não era por causa do Bolsonaro? Então, mas aí calma, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, porque aí a gente tem esse discurso do BRICS que não agrada em nada o senhor Donald Trump, e a gente tem esse movimento do Trump encontrando uma brecha em função de tudo que ele ouviu do Eduardo, né, porque as informações chegaram para os Estados Unidos dizendo o seguinte, os caras não estão respeitando a democracia, e o discurso é esse da turma da direita radical, que o STF tem decisões arbitrárias, que nós não respeitamos o processo democrático, estamos nos associando a países com um viés diferente daquele de democracia. Então, Júnior, eu acredito, respondendo a tua pergunta, que o tarifaço vem, nós vamos sim para uma mesa de negociação, vai chegar um momento de ceder. Pode chegar um grupo de senadores nos Estados Unidos, o Lula pode ligar, mas o Trump, como um negociador, não vai fazer isso agora. Primeiro ele vai aplicar a tarifa para dizer o seguinte, não estou blefando. E depois disso, ele resolve a parte dos BRICS, que eu acho que é a grande preocupação dele. E em relação à nossa soberania, acho difícil o governo americano emplacar. E o que me assusta é o Eduardo com esse discurso da direita radical, que ele vem e fala o seguinte, estamos em guerra.
Amigo, como assim nós estamos em guerra? Que guerra é essa que você está propondo entre duas nações, levando em consideração o poder bélico do governo americano e o poder comercial do governo americano em relação ao Brasil? A ideia é o quê? É um enfrentamento tanto na área comercial como na parte bélica. Que guerra é essa que você está tentando trazer para o nosso universo, onde a diplomacia brasileira sempre foi muito cordial e respeitosa com os demais países? Então, é isso que a gente quer como nação, criar um conflito internacional, e é por isso que a turma está se descolando. E aí, isso vai refletir na próxima eleição. O cara que é de direita radical vai abraçar o Eduardo e vai nessa coisa de contra as instituições, contra a liberdade. Esse vai ser o discurso na campanha. Por outro lado, um cara que não é de direita radical, ele vai pular para o centro ou vai se associar à esquerda para tentar emplacar em 2026. E a gente já está vendo isso, essa mobilização de um Viana da vida, né? Que sempre vai pular para o lado que favorece ele, não é isso? Ou é mentira? Gente, de verdade, eu vejo os dados da Bolsa de Valores, eu não vejo a Bolsa caindo tanto, eu não vejo o dólar subindo tanto. De verdade, eu não acredito que esse tarifaço vai acontecer. Sabe quando você foi vender sua moto, sua Harley Davidson? Sim. Ela valia 150, você pediu 170, né? Não. Pra cair pra 150, não é assim? Não, mas há uma desvalorização, na verdade. Mas negociação, gente. é isso, você pede acima pra chegar num valor, isso vai ficar 10, tá 15%, como todo mundo vai pegar. Faltam mas quantos é só uma dias? visão, é só uma vamos lá, visão. vamos esperar sexta-feira pra ver como é que isso vai ficar.